Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, dentro do contexto do assunto da lição, os enganos de Satanás para o tempo do fim, vamos tratar, eu acrescentei aqui de Satanás, né? Embora o autor só fale só o engano do tempo do fim, porque essa é a artimanha do inimigo, irmãos. É ele o autor desses enganos. Então, tudo aquilo que nós vemos contra a Bíblia, pode estudar com propriedade, que você vai saber que é um outro ser. Deus não conflita ou ele não duela com o seu caráter, ele não duela com a sua palavra. Deus não traz iluminação hoje que venha contrafazer ou contradizer o que ele já deixou escrito. A palavra tem autoridade suprema sempre. O Salmo 119 nos diz assim: a tua palavra permanece para sempre no céu. Então, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, ela não tem validade, ela tem durabilidade eterna. Aqui, enquanto vivermos, ela terá sempre importância, atuação, autoridade e firmeza. No céu, ela permanecerá para todo sempre da mesma forma. Então, assim, o que significa a expressão experiência quase morte? Essas experiências aqui é tratada, né, é mais um sofisma do inimigo para fazer com que exista ou que se acredite na possibilidade de vida após a morte, mesmo ali naquele intervalo, como alguns então acreditam. Olha só, essa experiência de quase morte significa experiência fora do corpo, desdobramento espiritual ou emancipação da alma. Emancipação quer dizer alforria ou libertação. A expressão que é dita por esse termo quase morte, e esse termo especificamente, ele foi usado por um psicólogo e epistemólogo chamado Victor Eger, no ano de 1896. Ele é autor dessa palavra, dessa expressão. Epistemólogo, irmãos, para que você possa entender, eu até coloquei aqui para dizer para vocês o seu significado. São pessoas que estudam, e é interessante, porque essa expressão é um estudo que envolve o espírito humano, que estudasse o espírito humano. Uma vez que a Bíblia fala que o espírito é o sopro de Deus, daquilo que traz vida ao ser humano, aqui esse estudo faz parecer que existe algo que existe fora do corpo. E aí se faz um estudo em relação a isso. A mesma expressão, irmãos, é dita por o autor desse livro aqui, o Raymond A. Moody. Ele não só é autor desse livro, mas ele copiou mais 2 livros, Vida Após a Vida. Isso aqui é curioso, sabe por quê? Esse rapaz, esse Raymond A. Moody, ele é um psiquiatra e parapsicólogo. O que é isso? Isso aqui, irmãos, é uma pseudociência. É uma falsa ciência que estuda essa condição de experiências quase morte. E nesses estudos envolve reencarnação, mediunidade, vida após a morte, tudo aquilo que envolve aquela expressão de Satanás lá no Éden, quando ele disse, é certo que não morrereis, e aí nós temos uma vasta teoria em relação a essa questão, não teoria bíblica, não fundamento bíblico, mas teoria, filosofia, pseudociência, estudos que são a parte da Bíblia para darem credibilidade. Então, quando nós vemos aqui esses exemplos, considerando que esse rapaz aqui, irmãos, além dele escrever mais 2 livros, Vida Após a Vida, em 2004, aqui está falando que esse livro foi escrito tá em 1979, mas o seu primeiro escrito foi em 1975, foi quando o livro de fato foi originalizado e criado. 3 livros foram criados. Em 2004, esse livro se tornou um best-seller, vendendo cerca de 13 milhões de livros só sobre isso. Sabe o que me chama a atenção? As pessoas hoje são muito afeiçoadas por vida após a morte. São os livros que mais se vendem. Olha os livros de Harry Potter. Vende-se estupendamente. O seu filme fez o maior sucesso. Tudo que envolve vida após a morte, espiritismo, coisas sobrenaturais ou ocultismo, parece que desperta interesse. E a Bíblia fala, né, que não devemos consultar os mortos, não devemos buscar. Isso aí, irmãos, é mexer com o satanismo propriamente dito. Eu aconselho a você, evite qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de filme, qualquer tipo de imagem que lhe faça lembrar essas condições. Satanás sabe que colocando essas coisas na nossa vista, corromperá não só o nosso caráter, mas nosso intelecto, nossas escolhas, nossa vida na verdade. Então, assim, o autor da lição aqui, ele cita pelo menos alguns textos de pessoas que morreram e que voltaram. E essas pessoas, irmãos, não citam nada em relação a isso. Olha só,
No livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 22 a 24, Elias ressuscita o filho de uma viúva. Quando ele vai ressuscitá-lo, aquele rapaz, quando volta à vida, ele não fala nada em relação a isso. E olha que se teve um tempo entre a sua morte e a sua ressurreição. A mesma coisa acontece com Eliseu. E deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. No termo de Eliseu, irmãos, no capítulo 4 do livro de 2 Reis, e o verso 34 a 37, ele faz um apelo, né? Ele vai até lá, aquela mulher, fica em cima dele, atrás de volta. Mas Elias, é o ponto que eu queria falar para vocês, perdão, eu me esqueci. Elias é que fala assim: Senhor, faz com que a alma desse menino volte a entrar nele. Aí você para e pensa, Abel, ele pediu para que a alma voltasse. Se, até se isso fosse verdade, se a alma tivesse saído de fato do corpo, por que quando a alma volta, ela não traz nenhuma novidade? Porque ela não traz nenhum tipo de explicação ou, digamos que, uma possibilidade de uma vida após essa vida aqui, como é dito o autor do livro. Porém, a expressão faz com que, com que a alma desse menino volte a entrar nele, a expressão quer dizer vida. Assim como alma, né, do termo nefesh, significa criatura vivente ou ser vivo, em alguns aspectos significa vida. E aqui alma é também nefesh, ou seja, faz com que a vida, e a Nova Versão Transformadora traduziu bem esse verso, quando ele diz assim, faz com que a vida desse menino volte a entrar nele. Então, assim, mais uma vez, nós temos a convicção de que houve uma ressurreição e não houve nenhum relato de vida após a morte. Mais adiante, nós encontramos aqui mais 3 episódios, né, no Novo Testamento. Jesus ressuscita o filho da viúva, e é interessante, irmãos, porque entre a morte daquele filho da viúva e a sua ressurreição, passa-se um tempo, porque se ele já estava no caixão, passa-se todo aquele ritual para com que houvesse o sepultamento. Os judeus, irmãos, eles eram muito criteriosos em relação a isso. Perfumava-se o corpo, em alguns casos faziam um embalsamento da pessoa e enchia-se de perfume, para com que o seu corpo, nesse período, quando ele fosse trasladado, né, quando ele fosse tirado de um lugar para levar para o outro, ele não sofresse nenhum mau cheiro. Porém, por mais que se tivesse feito todo esse ritual, após a sua ressurreição, esse filho da viúva não traz nenhum relato em relação a isso. Mais à frente, nós encontramos o episódio da filha de Jairo. E é interessante isso aqui. Embora Mateus, irmão, chega a descrever assim, Jairo chega até Cristo e fala assim para ele, olha, a minha filha está morta. Só que Marcos e Lucas não falam que ela estava morta, fala que ela estava morrendo. É tanto que no verso 35, chega-se mensageiros, né, de Jairo e diz assim, olha, não incomode mais o mestre, porque sua filha acabou de morrer. Então, como entender isso? Quando Mateus relata, irmãos, no capítulo 9 e o verso 18, que ela já estava morta, o sentido ali quer dizer está à beira da morte, quase morrendo, na verdade, e não morta literalmente. Nesse caso, embora Jairo não soubesse das ressurreições que houvessem anteriormente, ele sabia que a sua filha estava em uma condição terminal, onde ela não teria mais escape de vida. E aí, quando Jesus vai até lá, traz ela de volta, e ali também há um período curto entre a morte e a ressurreição. E eu pergunto, qual foi o relato que aquela moça trouxe quando ela voltou à vida? Aquela adolescente, né? Aquela pré-adolescente com 12 anos. Não há relato. E para concluir aqui, nós encontramos Lázaro no capítulo 11 do livro de João. Irmãos, ali passou-se 4 dias e as próprias irmãs dele chegou a dizer, Senhor, já cheira mal, ou seja, já apodreceu. Todo o ritual que se era feito fúnebre, com perfumes, com embalsamento, já não mais surtiu efeito, porque o corpo apodreceu. E eu pergunto, Lázaro volta à vida, e qual é o relato que ele traz? Não há relato que se traz em relação a isso. O próprio Cristo, quando volta a viver, o livro da carta aos Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 15, e de forma especial, verso 6, Paulo fala que Jesus, quando foi ressuscitado, ele foi visto por mais de 500 pessoas, e nenhuma dessas pessoas tomaram conhecimento de algum relato que Cristo trouxe sobre a sua vida após a vida que ele vivia, ou durante o período de morte que ele se encontrava. Logo, se a Bíblia não dá nenhuma experiência dessas pessoas que vieram, tão somente esse é mais um sofisma do inimigo, a fim de enredar os filhos de Deus contra a Bíblia, contrafazendo a Bíblia, de maneira que valide as realidades existenciais. Mas eu digo a vocês aquele que Paulo disse, né, no capítulo 1 de Gálatas, verso 8. Ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, venha pregar um evangelho que vá além do que nos temos pregado, seja anátema, isto é, seja maldito. Nunca, irmãos, tenha dúvida do que a Bíblia nos deixou claro.
Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ela não se coloca em condição de ser desfeita pelas filosofias, pelas crenças, principalmente por aquilo que nós vemos. O próprio Paulo disse, né? Andamos por fé e não por vista. O meu apelo a você hoje é que você se apegue à sua fé. Fé é a vitória e a palavra de Deus, ela nos dá certeza de que, na verdade, os mortos nada sabem. Olha o que está no livro de Eclesiastes 9, verso 10. Porque os mortos não sabem coisa alguma. Não existe nenhum tipo de vida durante esse período. É lamentável, eu tenho muitos amigos meus que eu amo de coração, que têm essa crença baseada em filosofia, porém nunca na Bíblia. A Bíblia não dá esse tipo de respaldo. Tanto no Antigo Testamento, nós estamos aqui 2 textos, no Novo Testamento, 3 textos, ainda poderíamos até salientar, né? Aquelas pessoas que ressuscitaram com Cristo, quando ele ressuscitou, de acordo com Mateus 27, versos 52 e 53, eles ressuscitaram com Cristo e não trouxe nenhum relato do que aconteceu com eles durante a morte. Logo, se a palavra de Deus nos valida para esse aspecto, qual é, de fato, o nosso fundamento para isso? Não há fundamento bíblico no EQMS, ou experiência de quase morte. Uma coisa é certa, quando Cristo voltar, todos nós que estivermos descansando no sono da morte, voltaremos sem falar uma única experiência desse intervalo entre a morte e a ressurreição. Porém, fique com a palavra de Deus. Esse é o meu conselho. Creia nela tão somente. Permita com que ela seja autoridade e que ela lhe faça vencer os sofismas, os enganos do diabo para o tempo do fim. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós muito te agradecemos pela palavra do Senhor para nós neste dia. Obrigado pelos relatos, pelas experiências, obrigado pelo conteúdo a nós apresentado. Que nós possamos, Senhor, viver pela fé, crendo tão somente na Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tê-la em nosso coração. Assim como Davi disse, que nós possamos escondê-la em nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ti, quando vier filosofias e crenças que não são fundadas em Tua palavra. Dá-nos força, Senhor, para que a Tua palavra vence e que ela seja viva e eficaz em nossa vida. Te agradecemos por todas as bênçãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela sua inscrição. Obrigado por fazer parte dessa nossa família aqui, do nosso canal no YouTube. E que Deus, com certeza, continue abençoando você e a sua família. Até o próximo estudo. Até logo.